hoje, quinta-feira, 16 de abril. Vou falar assim da agenda doméstica aqui na nossa reunião matinal, que a gente tem justamente a política seguindo no radar e também na agenda tem Tombini e Levi nos Estados Unidos. Né? Acho que o destaque aí é do Tribunal de Contas da União, né, sobre as pedaladas fiscais. Tá tudo bem, produção, com som? Tá bom, a produção estava aqui meio, achei desesperado aqui olhando, meio assustado, fiquei meio preocupado se tivesse tudo bem aí com o som para vocês. Mas continuando, sobre as pedaladas fiscais, aí o TCU falou que declarou que não há mais nenhuma dúvida de que o governo Dilma incorreu em crime de responsabilidade fiscal, porque utilizou bancos públicos para inflar artificialmente seus resultados e melhorar as contas da União. Banco do Brasil e BNDES. Não bastasse a Petrobras, quem lembra, final de 2013 também antecipou o pagamento de alguns blocos. Isso pode dar problema? Sim, pode. Até estava discutindo hoje de manhã, poderia ser até o Fiat Elba do Collor, poderia ser a Elba para Dilma, se for comprovado. O TCU está dizendo que já está comprovado isso. Fora isso, a votação da terceirização ficou adiada para a próxima quarta-feira devido a protestos. E também o relatório aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo, afirmando que esse ano é de recessão, queda de 0,9%, e inflação de 8,2%. O próprio governo admitindo, acima da meta. Não, acima do teto da meta não. Muito superior ao teto da meta, como a gente já via destacando. E na agenda, diversas reuniões, Levi e Tombini, com diversos investidores, com FMI. Vamos ficar atento hoje em relação a isso. Lá fora, bolsas em queda, principalmente por conta de Europa. A Grécia aí, risco, né? Teve rebaixamento aí por conta da Fitch, da Grécia, CCC+, e risco de default com perspectiva ainda negativa. Fora isso, ontem à noite você teve um discurso de um presidente do Fed regional de Richmond, o Lacker, e ele falou que, mesmo com sinais de enfraquecimento da economia norte-americana nos últimos meses, é possível oferecer, abre aspas, fortes argumentos a favor da elevação de juros a partir de junho. E ele disse ainda, a gente até falou que alguns economistas, alguns investidores vêm destacando isso, que a queda no payroll, o número pior no payroll, o próprio crescimento, vendas no varejo, que vieram abaixo das expectativas, deve ter sido pontual por conta ainda do forte, do rigoroso inverno e prolongado, e também de greve em portos por lá. Vale a pena ainda destacar que o petróleo opera em queda. Ontem fechou em forte alto, WTI mais de 5%, o Brent mais de 3%, e hoje em queda pelo relatório mensal da OPEP, afirmando que houve crescimento em mais de 800 mil barris no mês de março, por conta de aumento de produção na Líbia, Iraque e Arábia Saudita. Na agenda, diversos aí indicadores nos Estados Unidos. Pedidos de auxílio-desemprego, que saiu às 9h30, construção de moradias iniciadas em março, atividade regional do Fed da Filadélfia às 11 horas de abril e diversos discursos e falas de presidentes de Fed regionais. Vale a pena monitorar isso aí durante o dia, principalmente se eles falarem sobre ajuste de taxa de juros a partir de junho. A gente não espera que venha a partir de junho, só mais para o final do ano, quiçá no ano que vem. Agora, para falar sobre como é que abriu o nosso futuro aqui, o dólar e oportunidades de investimento, eu convido o Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, com o rebaixamento daí do rating da Grécia e também o petróleo em queda, isso impulsionando a nossa bolsa no campo negativo. A gente abriu aí com uma queda de aproximadamente 0,5% e a gente trabalha próximo à estabilidade ali, porém com leve viés de queda. O índice futuro hoje trabalhando com aproximadamente 0,3% no campo negativo. Vale ressaltar que ontem nós tivemos o vencimento do contrato J do índice futuro, tá, pessoal? O vencimento abriu, agora a gente está negociando o contrato vencimento M, que é o vencimento do mês de junho. Lembrando aí que o índice futuro tem um vencimento na quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. Bom, vamos lá, ontem o índice Bovespa teve uma valorização interessante, uma valorização de 1,74%, fechou cotado a 54.918 pontos. Os estrangeiros ontem ficaram net compradores, tanto no índice quanto no dólar. No índice futuro eles ficaram net compradores em 10.360 contratos e seguem com um saldo acumulado de 94.272 contratos. Vale destacar que o saldo no mês de abril aí dos estrangeiros está positivo,
em aproximadamente 2.500 contratos no índice futuro. Já em relação ao dólar, tiveram uma atuação positiva, ficaram net compradores em 5.718 contratos, seguem com um saldo acumulado de 175.929 contratos. O dólar ontem teve um desempenho bem negativo, fechou com queda de 1,15%, cotado a 3.044 pontos e meio. Hoje o dólar iniciou suas atividades no campo negativo, queda de aproximadamente 0,7% no início desse pregão. A gente está de olho nos papéis para monitorar para o dia de hoje, tá, pessoal? Atentos nas ações da Braskem, Estácio, Gol e JBS. Elas podem ter oportunidade para a gente já poder atuar já no início desse pregão em day trade. Desejo a todos uma excelente quinta-feira e bons negócios. Obrigado, Danilo. Aqui sobre o fluxo, aqui na casa ontem, locais terminaram o dia net compradores em 42 milhões de reais. Eles compraram Petro 4, Bradesco 4, SUSB 5, BVMF e Cielo. Foram vendedores de Vale 5, Lojas Renner, Petro 3, Crote 3 e Sabesp. Nas duas pontas, BB Seguridade, Itaúsa, Qualicorp, Itaú e Ambev. Os estrangeiros terminaram o dia net compradores em 10 milhões de reais. Compraram Vale 3, Brasil Foods, Vale 5, M. Dias Branco e JBS. Foram vendedores de Bradesco 4, Petro 3, Itaú 4, Copel e Vivo 4. Nas duas pontas, Embraer, BB Seguridade e Itaúsa. Agora eu convido aqui o Ricardo Kim para iniciar aí a parte de fundamentos. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. É isso aí, vou começar comentando de Usiminas. Acho que vale o comentário, já que ontem o Zin 3 subiu 14%. E também CSN, vou fazer um link aqui, que também subiu 8,5%. Se a gente lembrar, ontem a CVM tinha comunicado a Ternium, que é controladora da Usiminas, de que ela deveria fazer uma OPA, porque ela adquiriu as ações da Previ algum tempo atrás. Isso fez com que ela aumentasse muito a participação nas ONs e isso seria um gatilho para uma OPA. Obviamente isso aí cabe recurso e a Ternium já entrou com recurso, então ontem ela comunicou com o mercado que entrou com recurso e que na visão dela a OPA não foi disparada. Ela já tinha falado isso na época que comprou a participação da Previ, a Ternium já falou, ó, isso daqui não vai disparar a OPA porque, enfim, na interpretação dela não tinha esse trigger. Vamos ver o que a CVM fala. A CVM tem até 10 dias para se manifestar, mas em termos práticos aí os investidores estão especulando duas coisas principais. A primeira é que se a OPA acontecer, o laudo de avaliação do preço pode sair acima do valor que está negociando hoje no mercado, então o pessoal já se posicionando para uma eventual avaliação maior, então o pessoal especulando isso. E segundo, com essa OPA, se de fato passar, eles acham que a probabilidade do tag along, só para a gente lembrar, o CSN entrou na justiça com um pedido de tag along teoricamente retroativo, né, na época que a Ternium entrou no controle da Usiminas, e o CAD ele está julgando isso, então o pessoal achando que pode ter aumentado a probabilidade desse tag along, como se não bastasse a OPA. Então todo mundo se posicionando na 3, deu essa esticada e faz algum sentido, mas de novo, tudo especulação sem muita informação concreta. E obviamente isso tem impacto na CSN, né? A CSN subiu forte também. De fato, essas informações são positivas porque a CSN tem uma posição muito grande em Usiminas e ela precisa vender, né? O CAD já tinha determinado isso, que ela tem que vender a participação dela ao longo do tempo, e agora, obviamente, é uma bela oportunidade com essa OPA que ela pode vender a participação num preço mais alto e o bloco inteiro e não esperar fazer isso ao longo do tempo, já que o montante é grande. Tem também a possibilidade de tag along, então CSN subindo forte com relação a isso. Em paralelo, também a gente teve a notícia hoje de que a Ternium conseguiu liminar, suspendendo a eleição do Parisotto. Lembrando que a gente teve a eleição do Conselho de Administração há pouco tempo atrás e o Parisotto foi eleito para uma das cadeiras e a Ternium conseguiu uma liminar, porque de acordo com ela, ele foi eleito conforme a minoria e não a maioria, já que os votos do bloco de controle não contaram. Então, vamos ver também como se desenrola isso, mas o fato é que, para a gente, fazendo um resumo aqui, Usiminas, o estrutural ainda é muito ruim.
você tem um cenário para siderurgia muito ruim, e junto a isso você, na verdade, com esse cenário, o principal momento que você precisa de uma condução estratégica, e é nesse momento que o bloco de controle está todo brigado e com todo esse imbróglio. Então, de novo, o estrutural muito ruim para a Usiminas, mas em termos práticos, se a gente falar de Usim 3, ela deve permanecer num patamar um pouco mais alto, porque o pessoal vai continuar especulando aí um preço maior de OPA ou até um possível tag along. Com relação à CSN também, apesar de estar num momento difícil, em termos práticos também deve se manter num patamar alto, porque a gente tem a recompra de ações que ela soltou há algum tempo atrás, aquelas recompras curtas ali de um montante até relevante, mas também essa questão da possibilidade dela vender as ações da Usiminas a um preço maior e num bloco de uma vez. Hoje a gente teve notícia de que de fato ela já está bem interessada em vender a participação da Usiminas para alguns controladores ou alguma coisa nesse sentido, mas a ver, vale ficar de olho nessa OPA e no que a CVM vai falar nos próximos 10 dias, tá? Então por hoje é só, Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Continuando a falar de fundamentos, ainda tem aí Embraer, o governo admitindo a dívida, né? Saiu no final do ano passado que ele tem uma dívida por conta daquele jato, né, do governo, o KC, o projeto do jato aí para o governo, KC 390, a dívida somaria entre 600 a 700 milhões de reais e ele pagou agora, na semana passada, 120 milhões por conta disso. Esse acaba sendo sempre o risco para a Embraer. Segunda prévia saindo, né? Vamos ver se mantém aí a entrada de Smiles, saída, exclusão de PDG e também de Light. Pressão em PDG e Light e, obviamente, melhor para a Smiles com a entrada dela. Deve permanecer aí a composição do Ibovespa entre os 5 maiores ativos. Itaú, né? Depois Bradesco, em terceiro Ambev, em quarto Petrobras e em quinto Vale, somando as ações ON, PNA da Vale e também ON, PN da Petrobras. A Petrobras permanece no radar, tá? A Fitch aí indicando redução do CAPEX, mas também a agência de rate, mas falando que a empresa poderia crescer a produção. A gente acha difícil. Se tiver redução do CAPEX, provavelmente a produção não vai crescer, como foi divulgada a produção, por exemplo, de fevereiro, que veio abaixo das expectativas, e também aí confirmando desinvestimentos para a companhia. O PDG aprovou o aumento de capital a 44 centavos, os acionistas aí, em sua grande maioria, aprovaram esse aumento de capital. A gente não recomenda exposição ao ativo. O CVC anunciou dividendos, né, adicionais em relação ao ativo, e dividendo total chega a ser de 63 centavos por ação. Ficou ex hoje e posição de ontem. Vale a pena destacar a nossa mesa de BTC. Grande demanda permanece sobre Petro 4. Ontem foram mais de 2,3 milhões de ações, né, para short. E também Pão de Açúcar 4, a gente já tinha destacado isso, uma demanda bem forte. Os 10 ativos aí, alguns ativos aí que chamam a atenção, com 10% de posição short em relação ao free float: Cirela, Magazine Luiza, OGX, CSN, Usim 4, Smiles e Prumo também faz parte disso. Lembrando a todos que a partir das 11h35 nós temos o nosso UFC. Um grande início de dia a todos, um abraço e até às 11h35. Até lá.